Olá, amigos. Gostaria hoje de mostrar para vocês algumas das opções que a gente tem para se fazer cavaquinhos e bandolins. Vamos começar mostrando aqui as opções para tampo. Nós temos agora, além dos tampos de abeto alemão, que a gente já trabalha há muito tempo, nós temos tampos cortados para cavaquinho de abeto italiano. Esses tampos são muito especiais, muito bons, e também já de corte de 7 a 8 anos de idade, né? Todos eles vêm, esse aqui, por exemplo, é 2017, né? Esses tampos, eles vêm na medida já para um cavaquinho. Esses não vão permitir a utilização para fazer bandolim, né? Porque a largura dele é 13 centímetros, né? O comprimento é tranquilo, dá com folga, mas a largura, todos eles têm a mesmíssima medida, né? Esse tampo aqui, por exemplo, mostra, né, assim, que são... corte desses tampos é sempre bem radial, eles são muito sonoros em função também desse 7, 8 anos já de idade de corte. E as linhas, assim, mais próximas, um crescimento bem homogêneo, né? São tampos realmente maravilhosos. Como essas madeiras para cavaquinho não são tão caras, eu sempre enfatizo que aqui, especialmente no tampo, é o lugar que a gente não deve economizar, né? É o motor do instrumento, a diferença de preço, às vezes, de uma qualidade superior, como a 3A, para um tampo qualidade 2A e A, é muito pequena, né? A gente pode economizar em algum outro lugar, mas no tampo, eu pessoalmente acho que devemos tentar usar sempre o melhor, tá? Então nós temos alguns desses tampos, são todos eles a mesma configuração, essa idade, né? E recomendo muito. São excelentes e prontíssimos para usar. Nós temos aqui alguns de abeto alemão, como esse aqui. Algumas vezes os tampos de abeto alemão vêm cortados já também para um cavaquinho, mas muitas vezes são tampos assim um pouco maiores, como este aqui, por exemplo, que é um belo tampo, não tão velho como esse italiano, mas esses que eu vou mostrar para vocês agora são também 3A, corte radial, muito sonoros, e eles têm uma medida mais generosa, que é possível se fazer tranquilamente um bandolim, né? Algumas vezes esses tampos alemães também a gente tira, como esse que está aqui embaixo, de um tampo excelente, que deveria ser para violão, e houve algum problema aqui na parte mais externa, que para violão ficaria ruim, e se faz, sim, pode-se usar para fazer dois ótimos tampos 3A de cavaquinho. Como vocês podem ver aqui, esse é um tampo maravilhoso, né? Ele tem a distância entre as linhas absolutamente regular, idêntica, um corte totalmente radial, e ele tem a medida para se fazer os dois tampos de cavaquinho. Neste caso aqui é até possível até dois de bandolim, né? O bandolim vai só, a altura mais ou menos, o comprimento é mais ou menos o mesmo, e vai precisar só um pouco mais de largura, né? Esse tampo aqui, mais para vocês verem a diferença do 3A para o 2A. Nesse caso do cavaquinho, especialmente, a gente, por ser uma madeira que com 12 centímetros já é suficiente para fazer o cavaco, é mais fácil de ter tampos com as linhas de crescimento bem próximas, né? Esse aqui é um 2A, é um bom tampo, soa muito bem, mas ele já tem as linhas um pouquinho mais espaçadas. Algumas vezes tem 2A com a linha mais fechada, e o A, que não temos aqui agora, seria assim com linhas mais espaçadas mesmo, às vezes o corte não tão perfeito radial. Obviamente esse tampo é um pouco mais barato, mas como eu já tinha dito no começo, a diferença é muito pequena. Eu reitero que é melhor investir, neste caso, sempre no melhor tampo possível, porque é barato e é muito importante. Mostrar para vocês agora as opções assim
para caixa, o jogo de maple, fundo e lateral de maple. A opção muito interessante para fazer o fundo e as laterais, quer dizer, a caixa do instrumento, é o maple alemão, o maple europeu. No caso aqui nós temos mesmo, é o maple da Alemanha, um dos nossos fornecedores da Alemanha já corta os jogos dentro das medidas para se fazer um cavaquinho. Esse aqui, por exemplo, que é um 2A, a maior parte desses jogos é qualidade A, que é um maple muito bom, mas é um pouco mais liso, ele não tem o que a gente chama de flamed maple, né? Que a gente fala o tigrado, essa figuração bonita que corre no sentido oposto aos dos veios de crescimento. Esse aqui, por exemplo, dá para vocês verem que tem um discreto, porém bonito desenho. Isso aqui, depois de trabalhado, está na peça toda, né? E fica muito lindo. Tem alguns como este aqui, por exemplo, que também, isso aqui tem a amaressatura, né? Essa parte bonita que corre contra os veios de crescimento mais larga. Isso aqui, depois de pronto, fica super legal, né? Não interfere no som, isso é uma questão de beleza, né? Um exemplo assim, do padrão A seria colocar os dois lado a lado, né? Esse aqui, eventualmente, um fundo desses pode dar para um bandolim curto. E esses fundos têm no máximo 15 centímetros, são todos cortados com a mesma medida. Esse aqui, esse A211, é um padrão bem típico. Bonito, bom, soa bem, corte ótimo, só que ele não tem essa figuração, né, que a gente chama aí de flamed, né? Então, é apenas, nesse caso específico aqui desses jogos, a gente tem a maior parte de jogos qualidade A e alguns qualidade 2A com essa beleza extra. Vou mostrar para vocês agora uma opção diferente para um jogo realmente muito bonito 3A. Aqui temos um jogo que a gente até já mostrou esse jogo no vídeo dos jogos de maple para violão clássico, violão folk, né? Esse aqui tem medidas assim muito generosas para se fazer um violão folk e especialmente as laterais, né? Esses jogos sempre, inclusive os anteriores que eu mostrei, o jogo sempre é par, um fundo e o par de laterais, né? Nesse caso aqui, para quem quer fazer um instrumento ou um bandolim ou um cavaquinho realmente lindo, 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 a medida permite, quando a gente coloca aqui um moldezinho, esse molde é o molde que eu uso aqui para desenhar, já está muito velho, mas dá para vocês entenderem que aqui vai fazer um cavaquinho aqui e aqui embaixo cabe o outro. Pode-se inclusive usar também, aí vai se privilegiar a parte mais bonita da peça, né? Pode começar daqui ou usar aqui, né? O fato é que numa peça desse tamanho a gente consegue tirar dois jogos, né? Essas peças 3A obviamente são mais caras, né? As laterais são maravilhosas, ela tem uma medida também que permite se fazer as duas laterais, dois pares de laterais para o cavaquinho ou para o bandolim, e como ela é muito larga, a lateral do cavaquinho vai ter 9 centímetros, 8,5, 8 no máximo, vai sobrar ainda madeira para se fazer filetes, para se fazer acabamentos, né, a paleta, enfim, isso é uma opção, e existe esta opção de jogos de maple para bandolim ou para cavaquinho, usando os jogos de maple para violão folk. Não só nessa qualidade 3A, então tem a qualidade 2A, tem qualidade A e tem inclusive na qualidade B, né? Para bandolim é uma ótima opção, que a gente com um jogo desses faz dois instrumentos, dois fundos e laterais. Mostrar para vocês agora um complemento importante que são as estruturas e uma parte de decoração.
Uma coisa importantíssima, a gente já até fez vídeo acho que mais de uma vez sobre esse material, são esses blocos para se fazer estrutura. Quando a gente fala estrutura, inclui os leques, né, material para os leques, travessas e outras partes. Isso aqui também é um bloco que se usa para se fazer parte interna de violino, né, barra harmônica, alma e os blocos internos, né. Essa é uma peça, como eu disse, muito importante, porque ela tem que ser a mesma madeira do tampo. Isso aqui é um abeto alemão maravilhoso, porque ele tem um corte perfeitamente radial. Eu vou até virar um pouquinho aqui para mostrar aqui aonde é importante mesmo a gente olhar. Especialmente para esses blocos de estrutura, é muito importante que eles sejam bem radiais, que tenham também um crescimento mais homogêneo para que se aproveite a peça toda. Essa aqui é uma peça ótima, é uma madeira também já mais velha, que também é o ideal, né? Aqui ao lado tem uma peça um pouquinho mais, pela cor a gente já vê, ela é muito boa, mas obviamente que essa aqui, mais escura, é mais interessante. Então, isso é importantíssimo para violão, para viola caipira, para o cavaquinho, para o bandolim, se usar a mesma madeira dos tampos, tá? No caso, aqui é sempre um abeto da Alemanha. Uma outra coisa super importante, a gente não tem agora para mostrar as escalas de ébano de violão, que nós estamos no momento sem nenhuma para mostrar. A gente tem uma opção aqui. Essa peça, por exemplo, é uma peça de ébano de ótima qualidade. Esse é um ébano da República dos Camarões. Essa é uma peça para se fazer um espelho de viola de arco. Uma peça até mais comprida. A gente tem também ela ligeiramente mais curta para fazer espelho de violino. Ela tem uma espessura bem maior do que a necessária. Nesse caso aqui ela tem 1,7, 1,8. É quase impossível se tirar duas peças daqui, mas para o cavaquinho seria mais que suficiente uma peça com 0,9, como a do violão, 0,8, né? Mas esta é uma opção que a gente pode sempre oferecer para quem quer comprar uma peça assim já nas medidas próximas do cavaquinho. Ou, nós vamos mostrar mais à frente, quando esse material chegar, as escalas para violão mais largas, que algumas, quando a medida é de 8 centímetros de largura, é possível até tirar 4 escalas de cavaquinho, é um dos aproveitamentos mais interessantes. Mas essa é uma opção também muito boa. Uma outra coisa que é difícil de se conseguir, né? Agora o bandolim de 10 cordas ficou, assim, cada vez está mais popular no Brasil, pois com Hamilton de Holanda e outros geniais instrumentistas começaram a tocar o bandolim de 10 cordas, muitos querem também utilizar. E isso não existe no resto do mundo, né? Essa peça aqui é o cordal, que é a peça que prende, é o prende-corda, né? Essa peça aqui, não sei se dá para mostrar, ela é para 12 cordas, esse é um cordal de bandurria. Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem do lado de cá, que acho que dá para ver melhor. E é a peça aqui ideal para se fazer o cordal de bandolim de 10 cordas, né? Bandolim de 8 cordas a gente não tem, é óbvio que essa aqui também serve, né, mas é um item difícil, muito difícil de se conseguir. Essa firma que faz essa peça é a mesma que faz os trastes, né, a Van Gent, e a gente pode fornecer para vocês. Para finalizar, só mais uma coisinha, né, que a gente tem um kit praticamente completo, né, quase o nome da música do João Bosco, é o kit cavaquinho aqui, em vez do kid cavaquinho. A gente também tem filetes, né, esse filete, por exemplo, que é um dos muito bonitos, ele é com material importado, essa fibra, essa parte preta é uma fibra vulcanizada que permite se dobrar com grande facilidade. Isso aqui é muito fácil, não precisa
esquentar, essa instalação é muito fácil, né? Por causa dessa fibra vulcanizada. E essas peças já estão sendo feitas aqui por um artesão com 90 centímetros de comprimento, que no caso do cavaquinho é o ideal, que um filete desses é o suficiente para se fechar já o tampo, ou se fechar o fundo. Então quem quer usar filete só na frente, basta um, ele completa com esses 90 centímetros todo o perímetro do tampo, né?